Senhor meu Deus, queremos te louvar mais uma vez pela tua graça, bondade e misericórdia, por permitir que estivéssemos mais uma vez em sua tão preciosa presença para continuarmos a estudar a sua palavra. Tem misericórdia de nós, de nossas vidas, nosso coração. Enche nossa mente, ó Deus amado, com palavras que venham a edificar as pessoas cada vez mais. Te peço, por cada um de nós que estamos aqui e pelos que estão nos prestigiando também, assistindo a essas aulas. Seja conosco, Senhor, assim pedimos e também te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. A paz do Senhor. Nós estamos aí mais um EBD de cara a cara. A lição de hoje é a lição de número 10. O líder diante da chegada da morte. Tenho uma grande honra de ter aqui ao meu lado, mais uma vez, o nosso querido, ilustre professor e mestre Samuel Barros. A paz do Senhor, meu querido. Pastor professor Gerson, que alegria poder estarmos mais uma vez juntos aqui. A paz do Senhor também para todos os amigos, irmãos e irmãs que nos prestigiam com suas visualizações e interação conosco. Maravilha. Nosso textuário se encontra em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, que diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Uma das frases mais famosas do apóstolo, né? E a verdade prática, o comentarista da lição nos traz o seguinte pensamento acerca dela: a morte do crente não é o fim, mas a passagem para a glória eterna, na presença de Deus. E vamos aprender aqui uma lição maravilhosa, né, professor Samuel, a respeito do líder diante da chegada da morte. Às vezes se prepara para tudo, né? Só não se prepara para a morte. E como um bom obreiro, nós estamos falando do obreiro, do líder aqui, ele até para esse momento ele tem que se preparar para a chegada da morte, a sucessão, quem vai ficar no seu lugar. Ele tem que, se ele vai preparar alguém para ficar, como Paulo estava ali preparando o nosso querido Timóteo para estar ali dando continuidade àquele trabalho em que ele estava começando ali em Éfeso. E a gente vai aprender bastante coisa maravilhosa aqui. O que a gente aprende, professor? A hora da morte é uma hora maravilhosa, né? É uma hora abençoada. Eu gosto muito do tema morte. Sou uma pessoa que passeia por cemitérios de vez em quando. Chama isso, ficando louco. Até balançou a mesa aqui agora. Parece que deu até um negócio aqui agora. Sabe? Eu acho muito proveitoso a gente desprender alguns instantes de nossa vida e pensarmos a morte, falar sobre a morte. Jesus falava sobre a morte dele. Então Jesus era um líder que o tempo todo ele falava, e o discípulo não gostava muito, né? Pedro discordou: não, Senhor, que isso não aconteça assim. Quer dizer, é difícil um líder assim que goste, não é que quer morrer, mas a morte está aí, ela vai acontecer, ela é um fato, né, real, realíssimo, né? É o único fato que a gente tem certeza que ele vai acontecer na nossa vida. Qual a certeza que a gente tem? Você sabe se você vai ser uma pessoa rica? Você não sabe. Vai que um parente rico morre em algum lugar e te deixou você não sabe. Então a gente não tem nenhuma certeza na vida, a gente só tem uma certeza: a gente vai um dia morrer, a menos que Jesus volte antes para arrebatar a igreja dele e nós sejamos parte de tudo isso daí. Mas a morte é uma coisa interessantíssima para a gente se preocupar, pensar e refletir. O líder, ele tem que ter essa consciência: opa, e agora? E quando eu vier a faltar, quando eu morrer, não é mesmo? Paulo tem consciência, ele sabia que já estava acabando. Ele sabia, ele tinha esse bom senso de entender: acabou, já deu, não tem mais o que fazer. Ele tinha essa consciência. Tem gente que parece que não tem, não é mesmo? Às vezes tem gente que faz um trabalho, está lá já com um marca-passo ali, carregando, não tem condição nenhuma condição psicológica, motora, física para fazer, mas acha que tem que fazer, como quem, né? Paulo tem consciência de que o seu ministério está chegando ao fim. Então, essa parte é importantíssima, a gente saber encarar a morte de forma mais sóbria possível.
Jesus não aceitou. Quando alguém veio trazer ali aquele vinagre misturado ali, por quê? Porque um dos efeitos um tipo de droga até, e trouxeram ali para Jesus, era tirar um pouco da sua consciência, não é mesmo? Mas ele não quis o vinagre, não. Ele queria enfrentar consciente mesmo aquela situação. É dor, é morte. Vamos encarar, vamos cair para cima, não é? Não vou me poupar desse. Ele recusou-se o vinagre, né, que esticaram numa cana ali para ele beber. Então no bloco 1 aqui fala: a consciência da morte não traz desespero ao crente fiel. O problema não é nem morrer. Morrer não é um problema. O problema, muitas vezes, é enfermidade, professor Gerson. É isso que ninguém quer, né? Ficar esticado numa cama, enfermo, num hospital, com tubos atravessando o corpo, sofrendo em cima de um leito. Esse é o problema, porque a morte em si, para o crente, de boa, tranquilo, né? Não tem o crente não pode ter desespero, né? Por causa da morte. Então a seriedade diante da morte, o apóstolo Paulo vê o seu momento de partida, seu momento de morte, ele vê como fosse uma oferta que estivesse sendo entregue a Deus. E sabe que tem ofertas por pecado, oferta de gratidão, né? Mas ele fala assim: eu estou sendo oferecido como uma libação. Ele via a sua própria morte como uma oferta que ele estava entregando a Deus, uma oferta não pelo pecado, mas uma oferta de gratidão. Senhor, minha vida, o meu sangue que vai cair aqui agora é uma oferta que eu entrego ao Senhor como uma gratidão pelo que o Senhor me permitiu fazer em vida. Porque vivo, Paulo fala assim: vivo, eu posso falar de Jesus para vocês. Morto, eu estou com Cristo. Então, para mim, o viver é ganho, né? O viver é lucro e o morrer é ganho. Dos dois jeitos ele está ganhando. O crente ele ganha nos dois. Glória a Deus por isso. Deus. Vivo ele ganha, morto ele ganha também. Mesmo? Então, vários dos homens de Deus, os apóstolos, passaram pela morte aí. Vale a pena você pesquisar e verificar como foi que cada um dos apóstolos morreram martirizados, não é mesmo? Eu até listei, não vou contar aqui, mas como é que cada um morreu, como é que cada um encarou o momento de morte deles. Paulo por ser um cidadão romano e ter nascido numa região que tinha a cidadania romana, né? Acabou tendo o privilégio de morrer decapitado. Os irmãos se assustam quando eu falo isso, privilégio de morrer decapitado, mas isso sim, privilégio, porque era a melhor morte que tinha na época, porque era uma morte muito rápida, né? Era uma questão de 5 segundos, diz os especialistas, que você consegue ficar vivo. Paulo morreu decapitado, a cabeça dele foi arrancada pelo Império de Nero. Então, alguém disse lá que o corpo ainda fica vivo durante 5 segundos no máximo, depois que a cabeça é arrancada do corpo. Eu não quero confirmar essa estatística, né? Mas dizem que é isso aí. Não quero. Mas, então, Paulo morreu nessa situação. O próximo ponto abordado aqui é a certeza de missão cumprida. Sensação de dever cumprido. Fiz o que tinha que ser feito. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, né? Foi bem o que Jesus falou. Jesus não chegou lá e falou assim: Pai, me dá mais uma semana aí, que faltou alguma coisinha. Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Os irmãos da Adventista, né, Ellen White vai dizer ainda que após a morte de Jesus precisou passar o tempo espiritual por uma purificação, ainda. A obra dele na cruz não foi perfeita, e perfeito no sentido de feita por completo. Então foi uma obra mal feita pela metade. Jesus não foi competente na cruz para fazer a sua obra. Então, Ellen White diz em seus escritos, então, que ele ainda precisava de uma outra coisa para melhorar ainda o que
fez lá, que era a purificação de um templo espiritual. Isso aí é o que é ensinado por Ellen Goldwhite. Claro que nós não compartilhamos esse pensamento, por isso mesmo estamos aqui, porque estamos ensinando, dando aula, não é mesmo? Exatamente. Então, para nós, e vemos aqui, a obra de Cristo foi perfeita, não tinha nada, não teve depois, acabou, Pai, está consumado. Se a obra dele não foi perfeita, então ele falou uma grande besteira ali. Está consumado, acabou, terminou, perfeita, terminada por completo. Não tem o que fazer depois, terminou já. E nós também não temos o que melhorar na obra de Cristo. Exato. Eu vou entregar mais molinha aqui para dar uma aliviada lá. Não, você não vai entregar esmola para você, não vou dar uma cesta básica ali para ver se dá uma melhorada. Não faça isso. Para isso não, né? Nós não podemos praticar boas obras para que sejamos salvos. A obra de salvação já foi realizada por Cristo na cruz. Não tem mais nada para a gente fazer. Mas e as boas obras para ser salvo? Não. Nós praticamos as boas obras porque somos salvos, não porque desejamos ser salvos, de forma alguma. O sacrifício de Cristo foi feito, a obra foi perfeita, né? A obra perfeita, até também não dá para, né? A obra perfeita na cruz consumou. Então terminou, não tem? A palavra diz assim: as boas obras vêm como uma prática de vida de pessoas que de fato foram transformadas por Cristo, são salvas, né? Não porque tem que fazer para ser salvo, não é mesmo? E ele tinha essa convicção, né? Às vezes Deus chama a pessoa para a graça, para o evangelho, e ali a pessoa ela acaba que o tempo vai passando, e nós temos uma missão, todos nós temos uma missão aqui. E o apóstolo ele tinha essa convicção, aquilo a qual ele foi designado a fazer, ele cumpriu, ele fez. Que nós possamos pegar esse exemplo também e ter o nosso dever cumprido também, assim como o apóstolo. Exato, né? Então, combati. Eu não combati uma birra pessoal, não era uma guerra pessoal, não era uma guerra interna, não. Eu combati o bom combate. Ele tem convicção de que a obra, aquilo que ele obrou em vida, era algo justo, era algo espiritual, era algo que valia a pena ser combatido, no sentido de compartilhado com outras pessoas também, não é mesmo? Então, é isso. Combati o bom combate. E dele fala assim: acabei a carreira, não é mesmo? E essa expressão, ele está trazendo a analogia do atletismo. Não fica assustado, isso é analogia. O esporte olímpico já existe há mais de 2.000 anos, não é mesmo? Se Paulo fosse brasileiro e vivesse nos nossos dias e ele conhecesse o futebol, mas não tenha dúvida, não tenha dúvida de que ele ia se utilizar de diversas situações futebolísticas de forma analógica, e ele ia ilustrar sim, como ele fez em várias situações, e fez aqui o acabei a carreira, não é mesmo? Porque é bem essa luta, essa lida diária. Você começar a correr, você não ganha nada, não é mesmo? Você começar uma corrida, você não ganha nada. Chegar na metade, você não ganha nada. Se você chegar aqui e faltar, se o campeão está lá correndo, pode ser até o Bolt, Usain Bolt, que é considerado o mais rápido do mundo hoje, corre muito. Estudam-se lá agora a região que ele nasceu, professor, fala que é por causa do ar lá, que o pulmão deles tem uma capacidade diferente dos outros, então nunca vão ganhar dele, porque aquela região dá muito. Pode ver quando dá essas corridas no Brasil, de São Silvestre, tem sempre um negrinho lá na ponta lá, não é? Abençoados, né? Homens assim, quer dizer, é uma raça que a região deles nos proporciona, é favorável. Então, o que eles bebem, o ar que eles respiram, o pulmão deles aguenta coisa que o seu e o meu não vai aguentar tão cedo. Não. A gente desmaia na primeira quadra, né? Nós para num bar lá e pede um suco de laranja e fica tomando e espera a corrida acabar, não é? Mas se eles correr com tudo, sair correndo com tudo e faltar um palmo para terminar a corrida, ele parar, ele não ganha nada.
Não ganha nada, professor Gerson. Não vai ganhar nada, não é mesmo? O Philip Yancey conta no livro Maravilhosa Graça de um grupo de monges, já contei essa história aqui, que viveram em santidade a vida inteira. Eles falaram assim: olha, já que vivemos com tanta santidade a vida inteira, estamos perto de morrer, não é mesmo? Que custa a gente terminar aqui agora a nossa vida com uma boa orgia, trazer mulheres para cá e a gente terminar aqui numa grande festa, numa grande orgia sexual, né? Porque nós temos crédito, fez tanta coisa boa, terminar agora não dá nada. Se você for pensar humanamente falando, não tem problema nenhum, não é? Vale nada, porque Jesus falou assim: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não, quer dizer, tem que passar ali antes de chegada. Exato. Não adianta nada você citar Jesus e começar a correr, não vai contar ponto. O negócio é quando ele voltar ou chegar a hora da minha morte. E Jesus falou assim: bem-aventurados são aqueles em que, quando o Filho do Homem voltar, os encontrar servindo assim, trabalhando. Não vai adiantar nada Jesus voltar e nos pegar num ato incorreto. Exato. Não valeu de nada, não é mesmo? De casa não dá salvação para ninguém. Sócio remido, não. Nosso pastor presidente comentou uma vez, nosso pastor presidente Osmar José da Silva contou, de repente o irmão parou de ofertar na igreja. Irmão sempre fiel ali, de repente parou de vir uns envelopinhos do irmão. Sabe, aí o diácono foi falar: irmão, aconteceu alguma coisa? Não esteja preocupado, o irmão sempre tal, e de repente parou de vir aqui. Daí o irmão falou assim: irmão, porque eu sou ofertante já há mais de 60 anos, eu já sou sócio remido já. Então ele parou, porque não vale nada a ver, irmão, nada a ver mesmo, não é mesmo? É até o fim, vai ficar até o fim. Não vai parar de fazer. Então Paulo fala assim: acabei a carreira. Se ele para ali, ele não ia ganhar nada, não ia ter troféu nenhum para ele. O troféu ia ficar lá sem ninguém ganhar, mas ele não era justo ele ganhar um troféu. Ele não concluiu a carreira, não chegou ao ponto final, não é mesmo? Então, que parou: aceitou Jesus, foi crente durante 10, 20, 15 anos, parou, mas voltar agora você fica. Mas Jesus vai esperar eu voltar para voltar. Jesus vai esperar eu vir para a igreja para depois. Não, você está enganado, meu. Informaram errado você, né? Mensagens que a gente vê pregadores falar: não, Deus está esperando alguém se arrepender para voltar, por isso que ele não veio. Ele não veio, Jesus só não veio, irmão, porque o pai não mandou ainda. Que hora que o pai falar: filho, acabou, pode ir lá buscar. Jesus não vai falar: não, pai, espera o fulano lá, não. Embora isso apareça em ilustrações de pregadores por aí, isso não é bíblico, não. A Bíblia fala assim que Jesus, como filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus não vai discordar do pai dele. Como assim? Já vi ilustrarem assim? Não, pai, agora não, espera aí, estou esperando alguém. Não, vamos supor, tem bilhões de cristãos no mundo hoje, né? Aí ele vai falar assim: não, pai, não vou voltar agora porque tem um lá que está com 3 mulheres lá, eu preciso esperar. Não pensa, ou entra na linha agora, ou dá um jeito de arrumar agora, ou vai ficar, meu irmão. Não vai ter jeito, não pensa que Deus vai parar de tudo por causa de você. Não é. Volta, porque você não sabe a hora que ele vai vir para buscar a igreja dele. Exato. Não sabemos. Então volta para completar a sua carreira. E mais um ponto importante: quem corre, professor Gerson, quem está correndo ali, o Bolt, vamos pegar o exemplo dele, já que ele é o top, número 1 hoje, o Bolt não pode correr enquanto ele está correndo lá, professor Gerson. Uma das coisas que o corredor não pode fazer, você nunca vai ver o Bolt ou qualquer outro atleta sério correndo, ter que dar uma olhadinha para trás, ver se tem alguém alcançando ele. Ele não pode, professor Gerson. Ele não pode olhar para trás, ele não pode... deixa eu ver se tem... Não... Se ele olhar para trás, já vem um, já passou, ele já perdeu tempo ali. É 1 milésimo de segundo que vai fazer muita falta lá na frente. Então corre, não pode olhar para trás, não é mesmo? Então, Paulo fala assim: estou olhando para o alvo, né?
para o prêmio da soberana vocação. Então tem irmãos que ficam olhando muito para trás, cita Jesus, teve uma irmã que citou Jesus aí, uma bênção, só pregar dos maiores eventos que tinha no Brasil, pregava muito, e ela era lésbica antes de se converter, professor Gerson, e gravou até um DVD para contar como que era. E tem crente que quer saber, né, como que é a vida de uma pessoa que tem alguns valores sexuais diferentes dos nossos e tal, e gravou e contava tudo como é que era a vida que ela fazia. Não só olhou para trás, mas até gravou um DVD contando como é que era. Resumindo, a mulher caiu no mesmo pecado que já estava. Quer dizer, o que foi uma propaganda do que fazia. Tem gente que vai contar um testemunho das coisas que fazia no mundo, mano. Se olha para eles, parece que estão até com saudade, mano. Eu era porta-bandeira da escola de samba, mas... Ai, mano, ô tempo... Só falta falar, ô tempo bom, né? Que não volta mais. Parece que tá com a saudade do que fazia, né? Então, quando Paulo contou, ele fala assim, olha, irmão, eu não julgo que eu haja alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que é em Cristo Jesus. Eu não vou ficar preocupado com o que eu fiz, que eu vou contar a história do meu passado, né? Paulo só faz isso em momentos de extrema necessidade, que ele conta alguma coisa que ele fez, quando isso vai servir para edificar alguém. Mas tem irmão que exagera demais nessas suas experiências e parece estar até com saudade. Esse dia que foi contar o testemunho, professor Gerson, e ele assaltava banco e começou a explicar quantos tiros que dava a automática para a igreja. Eu pensei, nossa, será que está querendo fazer cursinho para bandido aqui? Para aprender? Interessa em quê? Para mim, saber quantos tiros que saem numa pistola automática. Eu vou ir para casa agora. Interessante, olha. O que você aprendeu no culto hoje? Na escola dominical, quando era criança, perguntava assim, o que você aprendeu hoje? Aí respondia, né? Eu aprendi a orar. Aí quando você não prestava atenção na aula, você respondia, né? Eu aprendi que Jesus é bom. Essa resposta era boa, porque ajudava muito a gente que não era cristão. Né? Jesus ouvia, aí eu só concordava, amém. A igreja falava, amém. Beleza. Mas daí aprendeu o que hoje? Eu aprendi que uma pistola automática dá 30 tiros por minuto. Que isso? Você estava onde? Quem que era o professor da escola? Era Marcola Camacho que estava dando aula lá na sala de aula, era o suplente do... Não, né? Então, cuidado aí, né? Então, acabei a carreira, olho para o alvo, olho para o prêmio da soberana vocação. Não vou ficar contando o que aconteceu, o que eu fiz, o que passou. Eu quero olhar para frente, quero ver o que tem lá na frente. É para lá que eu quero. Porque eu estou correndo. Atos, me desculpe, Hebreus 12, correndo, rodeado por uma grande nuvem de testemunho. E a palavra grande nuvem ali no grego, no grego, no original, quer dizer assim, multidão densa, é uma multidão em volta ali. Quem é essa multidão do capítulo 12 de Hebreus? É a galera que foi citada no capítulo 11 ali, ó, os heróis as heroínas e os heróis da fé, que observam, que aguardam a chegada da igreja lá, enfim. Então ele fala assim, corramos com perseverança. Então não podemos ficar olhando para trás, correr, avançando. Acabei a carreira, Paulo falou. E depois ele fala assim, né? Guardei a fé. E eu gostei dessas palavras do comentarista aqui, professor Gerson. Tanta coisa para guardar. Ele queria poder guardar a dignidade dele, guardar a sua fama, guardar a sua biografia, guardar a sua história. Ele só guardou a fé, né? E por que ele guarda a fé? Tanta coisa que ele podia guardar. Ele guardou a fé. O comentarista fala assim: o crente é consolado pela fé, Romanos 1,12. A justiça de Deus é pela fé, Romanos 3,22. O homem é justificado pela fé, Romanos 3,28. O justo vive pela fé. A salvação é pela fé em Jesus. Paulo sabia o que era lutar e guardar a fé, o que era lutar e guardar a fé que uma vez foi dada aos santos, uma vez. E destaca, né, que a fé foi dada uma vez. Não foi
Não é vários tipos de fé. Agora vem uma questão importante. Que tipo de fé é essa, né? É a fé que nos faz acreditar na obra e no sacrifício que Cristo realizou na cruz. É essa fé que foi dada aos santos, né? Porque há vários tipos de fé também, mas essa a fé que foi dada, porque ele fala de uma fé no singular aqui. É esta fé, não é mesmo? Então, lutar e guardar a fé. Guardou a fé, guardou tudo. Guardou a justiça, guardou a salvação, guardou, enfim, a consolação de Deus, tudo por causa da fé, da confiança naquilo que Jesus realizou por nós na cruz. Maravilha, professor Samuel. E nós vamos dando continuidade no segundo bloco. E o apóstolo também ele se sentiu abandonado, né? Que vai falar que é o sentimento de abandono. Às vezes nós não somos acometidos também desse sentimento, né? E ele vai falar que o clamor de Paulo na solidão, a serenidade dos últimos dias e preocupações finais com o discípulo, né? E o que a gente entende aqui, o que a gente aprende nesse segundo bloco? Interessante, né? E triste também, claro. Mas Paulo, ele se sente, ele foi abandonado, né? E ele diz isso, né? Ele fala, ele chama Timóteo para estar com ele, enfim, ele deseja que Timóteo esteja com ele. É sua última carta, irmãos. É uma carta triste mesmo. É um homem que dedicou sua vida ao ministério, né? À obra de Cristo. Perto aí dos seus 70 anos de idade, não sabemos a idade final de Paulo, mas o ano é 68, 70, isso aí os historiadores concordam, é com a idade avançada. De repente, Demas, ele fala, em cima ele fala assim, procura vir ter comigo depressa. Ele queria que Timóteo fosse correndo lá, depressa. E por que ele queria que Timóteo fosse depressa? Por vários motivos. Primeiro, porque ele sabia que ele, em pouco tempo, ele já morreria, né? Seria morto. E também, quanto antes Timóteo chegasse, mais coisas ele poderia ensinar para Timóteo. Então, essas duas vantagens que teria. Vem depressa, procura vir ter comigo depressa. 4 e 9 de 2 Timóteo, né? Enfim. E ele fala, porque Demas me desamparou. Era um parceiro, não tem muita coisa sobre Demas na história da Bíblia, mas entendemos que era um dos cooperadores de Paulo. Desviou, não sabemos o que aconteceu com ele, né? Mas pelo que Paulo fala, amava mais o presente século, não é mesmo? Isso mostra os tipos de pessoas que podem chegar junto de nós também, pessoas que aparentemente nos apoiam. Quem sabe Demas até foi um grande parceiro de Paulo, enquanto Paulo estava com bastante convites, né? No topo da sua fama, da sua genialidade, quer dizer, mas quando Demas viu aquele homem preso, apanhando, sem aquele status todos, quem sabe Demas falou assim, não é isso que eu quero, não é bem isso que eu quero para mim, né? Vou fazer alguma outra coisa da vida. No fim, não continuou com Paulo. Demas amava mais o presente século do que o amigo, irmão em Cristo. Tem crente que é assim também, né? Por causa do mundo, ele abandona amigos. Às vezes jovens começam a namorar uma moça que não é crente, ele larga os amigos da igreja, ele não precisa mais deles, não ouve mais pastor, se isola, né? Então ama tudo de lá, ele fica mais ligado e esquece das coisas aqui. Demas desamparou, só o médico amado ficou comigo. Agora desculpe, Demas, não sei nem quem é o Demas, não temos mais sobre ele, mas olha que saída que foi de Demas e Lucas agora. Quer dizer, sai uma coisa e vem algo bom, né? Se perdeu uma coisa ruim e vem algo bom. Vem Lucas, não é? Um Demas se vai e Lucas chega. Um médico, um homem de Deus também, né? Junto com Paulo. Quem sabe ele chama o médico amado. Podia falar só médico, né? Mas é o carinho de novo, né? O médico amado. É nessa hora que as amizades se cristalizam, né? Na hora de uma dor, na hora de uma solidão. Nessa hora aí, os amigos ficam mesmo. A gente sente quem é nosso amigo de verdade, né? Socorro bem presente na angústia. Explicamos para os irmãos, algumas aulas passadas, como que foi que um amigo de Paulo fez
para encontrar a cadeia onde ele estava preso em Roma, que não era fácil mesmo, né? E um dos homens que ele cita na carta encontrou lá com muito cuidado me achou, e era difícil encontrar. Com GPS hoje é fácil, não é? Mas encontrar uma prisão lá naquela época exigia quantos dias. Isso. Não ficou para Epafrodito, né? Epafrodito, ele que foi citado por Paulo. A dificuldade que foi, como que era achar, vira para cá, sobe por lá. Então, há pouco tempo atrás eu dei para os irmãos aqui até o livro de Jeremy Murphy Ockner, mostrando como que era para achar um lugar naquela época. Desce a venda, não sei do que, a casa do milionário fulano, desce para esquerda, tá, ali, tá, é assim que você vai. É difícil achar, por isso que Paulo fala, com muito cuidado me achou, porque, e quando chegou lá, o que ele não viu, né? Que alegria que não entrou no coração daquele prisioneiro ali, receber a visita daquela pessoa. E que conversaram, meu Deus, que papo foi aquele, né? Como que não foi aquele abraço? Que Paulo se sentiu revigorado, não é mesmo? E por aquele amigo que ali chegou, foi assim mesmo, né? A serenidade dos últimos dias. E Paulo fala assim: quando vieres, traze a capa que eu deixei em Troade na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Quer dizer, no mínimo essa prisão dele aqui, que era aqui a prisão em que ele seria morto, ele teve a prisão anterior em que ele ficou na prisão domiciliar em Éfeso. Ele tinha uma liberdade maior. Aqui já não. Parece que foi uma prisão repentina. Ele sai sem poder carregar seus pertences particulares, não é mesmo? Então ele largou lá a capa, livro, e traga a capa e os livros, principalmente os pergaminhos, né? Que é isso, né? Mostra que até o fim de sua vida Paulo se preocupou em ler e estudar. E como é que tem igreja que fala que estudar é pecado, né? Como é que tem igreja que fala que não pode estudar a palavra de Deus, não pode ler, estudar, não pode fazer ortologia? Paulo tinha tudo isso aí. Ou Paulo não tinha formação teológica? Pelo amor de Deus. PhD, pós, mega, plus PhD, não é, né? Mas se preocupou em ler e estudar. Tem você dedicado tempo ao estudo da palavra de Deus? Queria passar os últimos momentos de sua vida fazendo aquilo que ele tinha feito a vida inteira. O quê? Lendo, meditando e estudando a palavra de Deus, né? Então ele falou. E a preocupação afinal com o discípulo, né? Ele alerta Timóteo acerca de Alexandre o Latoeiro, né? Que foi inimigo dele. Guarda-te dele. Alexandre pode ter sido uma testemunha contra Paulo em seu julgamento. O crente fiel vai encontrar pessoas difíceis em sua caminhada. Então, o Alexandre Latoeiro foi cruel, né? Foi cruel. Não temos registros jurídicos que nos contem como foi, mas para Paulo falou: olha, me trouxe muitos males, toma cuidado com ele. Quem foi Alexandre o Latoeiro? Vale a pena uma pesquisa em cima dessa figura, né? Mas então foi uma pessoa que trouxe muita dificuldade para Paulo, e a gente também tem pessoas que vão trazer dificuldades para nós também. Os irmãos falam que são os geradores de paciência, né? Pessoas que Deus usa para gerar paciência na nossa vida, porque a gente, de outra forma, nós não a teremos. E o apóstolo ele manteve a serenidade, né? Não perdeu o equilíbrio, não perdeu aquela essência do seu chamado, da transformação do evangelho, né? Ali ministrando sempre ali com cuidado, e a gente percebe que não perde a serenidade. Ele não perdeu a cabeça, ele foi tranquilo, sabe? Pelo que a gente percebe aqui, essa hora pré-morte, uma pena de morte, ela é uma hora difícil. Ele sabia que ele não sairia ali com vida. Ele já tem a consciência disso. É uma hora difícil. O paranaense aqui, brasileiro, que foi condenado à morte lá na Indonésia, né, por tráfico de drogas, diz lá que ele estava bem calmo, assim, mas assim, aparentemente calmo, mas é uma hora, né? Você imagina o pânico, você saber que vai para uma ilha lá na Indonésia, né? E lá vai ser rodeado por 10 ou 12 atiradores, todos com munições, e vão atirar, vão te matar.
só vai um padre, né? Que é o padre que faz uma unção lá, uma oração, uma reza final. E nem parente vai até um certo ponto, acompanha, dá um abraço. É um momento, não dá para ter ideia de como que é isso. Não dá para ter ideia como que é. Mas um transtorno psicológico vem de todo jeito, né? Então diz na reportagem que eu li posterior à morte desse paranaense, esse era carioca, o paranaense foi depois, mas um carioca que nem lembro o nome dele, que morreu assim de pena de morte na Indonésia. Capital. E diz, a reportagem falava depois que ele foi desesperado. Deve ser uma coisa que não dá para ter ideia como que é isso, né? Não estou entrando no mérito do correto ou não. Estou comentando o que acontece com a cabeça, no estado psicológico. Você saber que você vai para um lugar, você vai morrer, vão te encher de tiro. É uma coisa extremamente assim, inconcebível, inimaginável, né? Enfim. Só chorar. Mas em Paulo temos uma segurança, não é mesmo? Serenidade. Uma serenidade. Uma segurança que não se compara à morte de Cristo. Ele fala assim, a morte de Cristo foi uma morte assim, ele fala, como um cordeiro levado pelos seus tosqueadores, né? Aparentemente seus tosqueadores não abriu a sua boca. Então, essa punição, essa segurança que se tem na proximidade da morte, gerada pela fé que se tem em Cristo, é mesmo uma pessoa com a vida mesmo cheia do Espírito Santo para ter uma postura assim. A mesma que Estevão também teve quando Saulo, ainda não convertido, liderou a sua morte, não é mesmo? Então Paulo teve esse momento, mas a gente percebe uma serenidade dele em relação à morte. E aí vamos para o nosso terceiro e último bloco dessa lição. Maravilha. Certeza da presença de Cristo, né? Sozinho perante o tribunal dos homens, mas ele tinha a presença de Deus. Essa presença de Deus na nossa vida é isso que vai dar segurança, para nós em todos os momentos, e especialmente na hora da morte mesmo, que é a hora que a gente está mais carente, mais necessitado, né? Enfim, a atitude de Paulo nos faz recordar a postura de Jesus na cruz, quando ele exclamou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Podem os amigos e companheiros nos abandonar em momentos difíceis, mas Deus é fiel e jamais nos deixa sozinhos. Então Deus não nos deixa sozinhos, não é mesmo? Onde estava Deus enquanto Cristo morria, quando Jesus morria na cruz? Comentamos daqui uma certa vez. Agora, a Bíblia fala: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus não abandonou o filho dele porque estava sofrendo, e nem abandonou a Paulo enquanto ele estava sendo julgado naquele tribunal dos homens, não é mesmo? Então ele sentia a presença de Cristo na vida dele, né? Paulo não tinha companhia de amigos e irmãos, mas pôde sentir de perto a gloriosa presença de Deus. Mesmo estando preso, ele sentia livre da boca do leão, não é mesmo? Que ele fala aqui, o que pode referir-se ao sentimento de libertação espiritual em relação a Satanás ou Nero, né, que era o sanguinário imperador. Ele não foi liberto da prisão e da morte, pois suas palavras eram despedida: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então a gente vê que sim, ele morreu, enfim, Deus não livrou ele de morrer lá, mas a sua obra não foi em vão, não é mesmo? A gente vê que o seu sacrifício a sua entrega em prol do reino de Deus é algo que serve-nos de exemplo até o dia de hoje. Às vezes a gente ora, pede para Deus, que Deus me livre dessa perseguição, a cura. Às vezes Deus não cura, Deus não cura, né? E o happy end, né? O final feliz nem sempre tem, porque a nossa vida a gente não vive para ter benefícios somente aqui. A Bíblia fala assim, que se fôssemos esperar a Deus somente nesta vida, seríamos os mais miseráveis homens da terra. Então nós não podemos achar que recebendo coisas aqui e aqui, enfim, Paulo não recebeu não, ele foi punido pela justiça dos homens, ele foi morto segundo a justiça dos homens, não é mesmo?
pelo sanguinário imperador na época, mas a gente percebe que a obra dele estava muito acima de tudo aquilo que aquele momento de imposição gerava para Paulo, né? Então ele vem nas suas citações finais já: o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Paulo não estava se referindo ao livramento físico da morte. Olha, até ele já estava, né? Já sabia disso, não é mesmo? Pastor, quem não conhece o grupo Labaredas, que foi um grupo aqui de Sorocaba que morreram na região de Cornélio Procópio, numa tragédia, numa estrada? O pastor Francisco aqui de Sorocaba, pai do cantor Levi, eu conheço um pouco a família. A morte dos Labaredas foi chocante de Sorocaba. Eu lembro que eu fui no velório deles, pastor Gerson. Eu fui lá e eu vi o pastor Francisco, que é o pai me parece que de 2 membros do grupo, não me lembro agora quais. Enfim, enquanto ele estava ali do lado daquele caixão, naquela escola lá em Votorantim, muita gente foi lá para ver, muita gente, muitos queridos eram de Sorocaba. Muitos irmãos estavam ali, viam o pastor Francisco naquela hora de morte ali, os filhos mortos e todos, ele com as mãos, passando a mão nas mãos dos seus filhos mortos, falando em mistério, línguas estranhas com Deus. Só Deus entende como estava o coração dele ali, né? Que palavras eram aquelas que ele falava, porque a Bíblia fala que a gente não entende, só o Espírito fala com Deus e ele é o Consolador. Mas era uma hora de morte, uma hora de dor. Ele estava despedaçado ali, ele estava com o coração dele quebrantado ali também. Mas ali ele, na morte dos filhos dele, ele orando e falando em línguas estranhas. Era um momento mesmo, naquela hora ali, na hora da morte, é a hora mesmo que bate, enfim, de fato, confronta mesmo a fé, porque é o desafio mais forte da nossa fé. O pastor Paulo Marcelino, numa aula de missiologia que ele ministrava, ele contava dessa proximidade da morte. Ele contava de um rio na Amazonas onde ele estava, e daí ele contava que se eles caíssem no rio, morria afogado, ou tinha piranhas e jacaré naquele rio, ou eles ficavam no barco e morriam de fome. Então ele até comentava aquele que falava assim: e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, o hino fala assim: sem medo então. Ele fala: sem medo então, porque só quem passou pela beirada da morte, quem triscou na morte, é que sabe que o momento é um momento em que, se a nossa fé não estiver mesmo fundamentada em Cristo, nós vamos perecer também, como qualquer outra pessoa, não é mesmo? Por isso a Bíblia fala: irmãos, quanto aos que já dormem, eu não quero que entristeçais como os demais, que não têm esperança. E aqui terminamos nosso comentário, quando falamos sobre a certeza da presença de Cristo, e a situação final de Paulo, já quando ele está perto da sua morte. Maravilha, professor. Uma lição muito maravilhosa. Os últimos trechos da segunda carta de Paulo a Timóteo nos ensinam que o servo de Deus, que tem certeza da sua salvação, mediante a obra redentora de Cristo, não teme a morte. Paulo sabia que a morte física aniquilaria apenas o seu corpo, mas o seu espírito e sua alma, o homem interior, estavam guardados em Cristo Jesus. E essa é a nossa esperança, né? De um dia da redenção do nosso Senhor Jesus, ou se Ele vier buscar a igreja, estarmos junto com Ele, ou se Ele nos chamar antes, podemos também estar com Ele. Essa é a nossa convicção, essa é a nossa esperança, tá certo? Deus abençoe sua vida, professor Samuel, por essa boa aula. Deus abençoe você, professor Zé. Deus abençoe a todos por essa grande alegria de poder estar junto mais uma vez. Muito obrigado a todos por essa boa atenção, ao professor Gerson, a todos vocês, em nome de Jesus.